Que Ele é a vida, que Ele é o milagre, que Ele é a resposta, que Ele é a saída, que Ele é a solução. Quantos creem que nada é impossível para Ele? Amém? Então vamos dar um forte aplauso ao nosso Deus nessa noite. Amém? Sente um pouquinho. É muito interessante o que estamos cantando, que nós cremos que Deus é a cura, nós cremos que Ele é o milagre, a solução, amém? Que Ele é a vida. Nós temos todas as quartas-feiras pregado isso. Todas as quintas de tarde a gente prega isso. A gente prega que Jesus é a cura, a gente ora por isso. A gente prega que nada é impossível para Deus. Amém? E eu quero chamar algumas pessoas aqui hoje à noite, que a gente tem acompanhado, que querem contar, que querem relatar milagres que Deus tem feito. Quero chamar primeiro aqui a irmã Márcia. Vem aqui, Márcia, por favor. Pode subir aqui, por este canto aqui, desse lado na escada aqui. A Márcia tem um testemunho interessante na área da saúde e nós queremos ouvi-la nessa noite. Tudo bem, Márcia? Paz? Bem, paz. Que idade tu tens? 44. 44, é uma mulher nova. E tu enfrentaste uma luta, um desafio muito grande há alguns meses atrás. Quando é que começou esse desafio? Assim, no final de outubro Do ano passado. Eu comecei com diarreia, né? Tudo que eu comia, tomava café da manhã, era banheiro. Almoço, janta, tudo que eu comesse, eu tinha que ir para o banheiro, né? E dores também? Dores abdominais, né? Daí fui na ginecologista, ela disse para mim que o útero não doía, que o ovário não doía, que era bom eu procurar um proctologista, né? Daí eu fui numa médica, né? Daí ela pegou e disse assim, me deu antibiótico para parar a diarreia e tudo, né? Não adiantou? Não adiantou. Voltei lá e disse, não adiantou nada o tratamento, eu fiz e continuo com a mesma coisa. Daí ela disse, então vamos fazer uma colonoscopia, né? Porque eu já tinha feito tudo quanto é exame que vocês podem imaginar, coração, sangue, tudo. E nada aparecia, o que era isso, o que era essa diarreia, né? Daí eu peguei e fiz esse exame e ela diagnosticou com tumor no intestino. Um tumor no intestino. Apareceu um tumor no intestino. Que tamanho esse tumor? Ele tinha 3 centímetros e era do tamanho de uma uva, né? Uma uva daquelas maiores, né? E me diz uma coisa, pelo que eu ouvi já de ti, ela te encaminhou para um médico mais especialista, um oncologista. Isso, me encaminhou para o Dr. Ricardo, oncologista, né? O que esse oncologista ele disse para ti? Ele te deu boas notícias ou não? Não, ele disse assim para mim, pelo tamanho dele, pelo tempo que eu tenho, né? Todos os dias eu faço uma cirurgia de tumores e retirada é tumor maligno, pelo tamanho dele, né? Ele, então, já de cara, já disse para ti, é maligno. E aí, qual seria então o próximo passo, sendo um tumor maligno? Uma cirurgia? Ele teria que tirar uma parte do meu intestino, né? Até para não prejudicar ou para não se espalhar, né? Daí eu fiz a tomografia e aí o medo deles era que se espalhasse nos outros órgãos. Aí eu fiz a tomo, estava lá, apareceu o tumor, né? E daí eu perguntei para ele quanto tempo que ele está aqui dentro, assim, pelo tamanho dele. Ele disse assim, em média 10 anos. 10 anos que já vinha crescendo. Tá. E aí, nesse meio tempo, foi marcado então um procedimento. Que procedimento seria esse? Que um dia antes do procedimento você veio num culto aqui, né? Que procedimento foi esse? Assim, ele teria que fazer uma sclear, que é uma tatuagem nele, para medir o local, porque eu teria que tirar um pedaço do intestino, né? Para demarcar já a área que seria removida do intestino.
E aí, um dia antes de você fazer esse procedimento, você veio num culto, numa quarta-feira aqui. E aí, o que aconteceu nesse culto? Daí eu cheguei aqui, né? Daí tava os louvores, e daí tava cantando um hino do Nani Azevedo, que fala que eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim tudo aquilo que Ele preparou para mim, né? Daí eu disse, Senhor, Tu já está falando, né? Mas eu estava arrasada, né? Porque a gente é carne, a gente é ser humano, a gente crê. Não é para menos, né? Uma situação séria, né? Sim, até porque tu tem família, tu tem filho, daí tu pensa um monte de coisa e tu não sabe quais os planos do Senhor para a vida da gente, né? Daí eu estava parada ali, na hora da oração, vi algo muito branco, eu não sei se foi reflexo, não sei se foi luz, 3 toques na minha barriga. Tu sentiu 3 toques na tua barriga na hora que nós chamamos à frente para orar no microfone. Isso. Daí, na hora que o pastor foi fazer a imposição de mãos, eu chorando lá já um monte, daí pedi que ele orasse por mim, né? Que eu tinha sido diagnosticada com tumor maligno no intestino. E aí ele orou, tontei, quase caí no chão, assim, e fui para casa. E no outro dia eu precisava fazer esse procedimento, né? Tá, e aí tu saiu daqui. Como é que tu saiu daqui? Tu saiu daqui confiante? Sentiu que Deus te tocou? Sim, senti que o Senhor me tocou, senti que era do Senhor, né? E aí no outro dia tu foi fazer o procedimento? Sim, fui fazer, né, o procedimento. Anestesia geral? Isso, anestesia geral, e era para demarcar, para mim fazer a cirurgia e tirar uma alça do intestino. E aí, quando eu acordei, porque tu fica meio sonolenta, tu não entende nada, ele disse para mim assim, eu tirei, Márcia. Não o intestino, tirou o tumor. Tirei o tumor, porque eu olhei para ele e eu achei que ele não estava com uma cara muito feia, o de cima assim, ele falou assim para mim, né? Tá, daí eu fiquei assim, mas eu já tinha dito, Senhor, eu quero o que Tu queres para mim, né? Estava confiando no Senhor e disse, o que Tu quiseres para mim? E ele falou para mim assim, que o que Tu quer? Tu quer morte ou vida? E eu disse assim, eu quero a vida. E aí, aí ele disse assim, agora eu tirei tudo, eu removi, mandei para biópsia. Nós precisamos esperar o resultado. Dia 16, 2 dias antes do meu aniversário... 16 de fevereiro. Eu recebo a notícia que o tumor ele era benigno, né? Que ele removeu, ele retirou e... Removeu o tumor sem afetar o intestino, nada. E o tumor, então, era benigno, né? Agora era benigno, né? Agora era benigno, né? Antes não era. Agora era benigno. E aí o médico te deu alta, disse que tu não tinha mais nada, não precisa operar, não precisa fazer cirurgia, não tem mais nada, está curada. Eu preciso fazer revisões. Cada 2 meses para ver como é que está a situação, né? Intestino, tudo. Intestino, tudo. Uhum. Tá aqui o laudo. Tá aqui o laudo, não dá para ler, né? Mas diz ali adenoma tubular com displasia de baixo grau, né? E outros. Então, como é que tu te sente hoje? Curada, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Tá feliz? Não precisa fazer cirurgia? Não. O intestino tá bem? E como é que tá do estômago, daquelas diarreias pararam? A diarreia passou, não. Dores, mas não sinto mais nada daí. Tá feliz? Estou feliz. Quem foi que fez o milagre na tua vida? Jesus. Jesus e olha, irmãos, que eu era uma pessoa que eu cria e não cria que o Senhor fizesse milagre, Ele fazia qualquer coisa. Como assim? Mas Deus fez. Tá curado. Tá feliz? Para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus. Deus te abençoe. Que bênção, né? Deus é poderoso. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade de saúde ou tenha alguém na família. Creia que Deus pode fazer um milagre. Amém? Amém? Glória a Deus. Quero chamar o Alex aqui e a sua esposa subirem aqui na plataforma, aqui pelo lado também, por favor. Talvez alguns de vocês não conheçam o Alex. Ele tem frequentado aqui desde janeiro, né? É isso, né, Alex? Aqui sim, aqui desde janeiro. Esqueci o teu nome. A Joyce, tudo bem? Joyce. Eles têm uma história interessante.
Quanto tempo faz que vocês estão morando aqui na região? Vocês moram hoje em Porto Alegre, é isso, né? Porto Alegre. Vocês vieram da onde? Rio Grande. Vocês são de Rio Grande, isso? Sim, de Rio Grande. Natural de Rio Grande. Tá. E o que levou vocês a sair de Rio Grande e vir para cá? Foi uma transferência da minha antiga empresa. Eu fui transferido aqui para Porto Alegre. Tu trabalhava numa empresa que foi transferida para Porto Alegre. E depois de um tempo, quanto tempo nessa empresa tu acabou sendo demitido? Eu fiquei 6 anos na empresa e 2 anos eu já estava aqui em Porto Alegre. E aí ficou aqui em Porto Alegre, 2 anos aqui, e aí a empresa fez um corte e te dispensou. Exato. Eu era coordenador de uma área de suprimentos da empresa e todo o setor que cuidava de uma área específica foi desligado. Então acabei sendo eu e mais 14 pessoas junto comigo saíram. E é uma multinacional, né? Uma multinacional. E qual é a tua formação mesmo? Sou formado em administração de empresa. Então, tu tinha um emprego bom, né? Foi transferido pela empresa para cá, uma multinacional, e acabou. Quanto tempo tu ficasse desempregado? 7 meses. 7 meses. 7 meses. E como é que foi nessa época, essa fase aí? Bem difícil. Muito difícil. Vocês vivendo aqui, família toda lá, casa lá, que eu sei que vocês têm. Tudo lá. Só nós aqui. E Deus. Mais ninguém. Mas aí nesse meio tempo aconteceu uma coisa. Vocês não frequentavam a igreja. E aí um colega teu, que também foi dispensado dessa mesma empresa, que é da igreja, convidou vocês para irem num culto. Foi isso? Exatamente. Ele tinha sido desligado 2 meses antes que eu e já tinha passado algum período, isso foi em julho do ano passado, né? Ele pegou e falou: cara, eu não sei como é que tu lida com questões de igreja, tu acredita, enfim, mas para mim fez todo sentido vir para a igreja e eu gostaria que tu viesse junto comigo. E eu acabei, não, sem problema também, não conhecia, acabei indo lá em Sapucaia do Sul, em novembro. Sim. Quando eu estava em Sapucaia, esse amigo frequentava lá em Sapucaia e convidou vocês para ir num culto lá. Como é que foi a primeira vez que vocês chegaram num culto? Você já tinha ido numa igreja evangélica antes? Eu já. A minha família é evangélica, por parte. Mas tu não estava... Eu não frequentava e pouco também acreditava. E, sim. Como é que foi a primeira vez que tu foste no... Eu me senti entregue. Eu chorei do início ao fim, sem entender o porquê. E porque também nós estávamos num momento muito difícil e que a gente não tinha mais no que acreditar, no que pedir, aonde ir, né? A gente já tinha ido em vários lugares, em centros de Umbanda, em tudo que tu possa imaginar a gente foi, né? Pedindo socorro por não acreditar, né? A gente não tinha fé em nada, a gente não ia chegar a lugar nenhum. Até que o Fábio, nosso colega, né, nosso amigo, nos apresentou a igreja. E foi a melhor coisa naquele momento e até hoje vem sendo nas nossas vidas. Qual foi o impacto? O que melhorou? O que mudou na vida de vocês depois que vocês começaram a frequentar a igreja? Na verdade, eu acho que a primeira coisa é tu resgata alguns valores de família, né? Isso é muito importante, porque você acaba vivendo muito a sua questão profissional. Quando aquilo acaba, você se depara com situações que tu tem que tomar uma nova direção, tu tem que tomar alguma atitude, tu tem que dar um direcionamento. E quando a gente veio para a igreja, começou a frequentar e realmente acreditar naquilo que estava passando, as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito mais positiva e muito mais ao natural, né? Então, por várias vezes eu fiz diversas entrevistas e sempre tinha uma justificativa ou outra o porquê que não fechava, né? Então, até ao ponto da gente decidir que chegaria na virada do ano, nós voltaríamos para Rio Grande e ficaríamos lá, já que lá a gente tem uma estrutura totalmente diferente que está aqui em Porto Alegre, e deixamos na mão de Deus, né? Para ver o que ia acontecer. Olha que interessante. Aí, janeiro, porque nesse tempo que ele começou em Sapucaia, eles estavam morando lá. E aí eles conseguiram um lugar em Porto Alegre e se mudaram para Porto Alegre, né? E
Como a gente acabou vindo para Canoas, eu não convidei eles para vir, tá? Hã? Não convidou. Foi o nosso coração e Jesus que nos trouxe para cá. Então, eles vieram me procurar e disseram: a gente quer continuar com vocês aqui em Canoas. Eu disse amém, né? Só que eles ainda estavam com essa luta, ainda o irmão desempregado, ainda com essa situação lá, volta para Rio Grande, não volta. E aí o que aconteceu nesse meio tempo? Bom, aí em janeiro, quando eu acabei comunicando numa quarta-feira a proprietária de onde eu morava, do apartamento, dizendo: vai ser o último mês que eu vou pagar, próximo mês eu vou estar saindo. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira eu recebi um telefonema de um processo que eu estava participando, que era para acontecer mais adiante. Eu acabei fazendo uma entrevista na quarta de tarde, na quinta fiz com o diretor, na sexta-feira eu ganhei a notícia positiva, né? E hoje eu estou na empresa. É uma empresa, a maior exportadora de algodão do Brasil, a segunda maior produtora de grãos do Brasil, tão quanto grande quanto a que eu estava. E graças a Deus aconteceu. Ela acabou mudando de emprego também, indo para uma situação muito melhor. Então, realmente a virada do ano para nós foi muito positiva. Mas sempre fica aquela questão, né? Eu acho que nessas dificuldades, se você não acreditar e não ter a certeza que as coisas vão mudar, ter fé mesmo, e pedir e se entregar realmente, não ia acontecer. Graças a Deus aconteceu e hoje está muito tranquilo para nós. Que função que tu pegou nessa empresa agora? Tu começou a trabalhar quando? Eu ganhei o OK em janeiro e por questões burocráticas eu comecei início de março agora. Hoje eu sou coordenador nacional de suprimentos da parte de materiais e serviços da empresa. Tá feliz? Bastante. Muito felizes. E a gente só tem a agradecer porque, como foi na quarta-feira, como o Alex comentou, e a gente... Agora não vão mais embora, né? Não. E a gente veio ao culto, mesmo com esse processo todo, a gente correndo veio para o culto, a gente orou, pediu muito, fervorosamente, né, que Jesus nos ajudasse, né. Então, não percam a fé. É só o que a gente diz, que a família é a base de tudo, Jesus a base de cima de todos nós, e a fé é importantíssima. E vocês encontraram na igreja uma família também? Uma grande família, mas uma estrutura maravilhosa. Gente, a família deles somos nós aqui. Eles são lá de Rio Grande, agora não são mais, agora são daqui, agora são nossos. E vocês são deles. Amém? Eles têm uma filhinha, é a Valentina, né? É a Valentina, que tem 3 anos e meio. Que tá Escolinha. Escolinha. Também já está na casa. E o relacionamento de vocês, como é que estava quando vocês chegaram, como é que está agora? Completamente diferente. Sim, com certeza, porque além de ter todo o desgaste, né, emocional que a gente Da situação? a situação como família, né, a gente começa a se perder nesse meio tempo, né. Então foi um reencontro da nossa família, né, com Deus, né, e com nós como casal também. Só temos a agradecer. Tá feliz, cara? Bastante. Quem foi que abençoou vocês? Jesus e Deus, né? Deus é acima de tudo. Só eles. Amém? Vamos dar um forte aplauso para Cristo. A gente que é pastor, a gente acompanha o drama, né, das pessoas. Quantas vezes eles chegaram no culto com aquele coração apertado, aquela apreensividade, né, aquela preocupação, e a gente dizendo: vamos continuar orando, vamos continuar confiando. O dia que ele entrou aqui e entrou com um sorriso diferente, eu já sabia. O dia que ele entrou aqui com um sorriso assim, eu disse: deu lá, né? E ele disse: deu, pastor. Estou contratado num bom. E eu dizia para ele, várias vezes eu disse para ele: cara, Deus está no controle, Deus vai te ouvir, Ele vai te honrar, né? Deus vai te dar o melhor. Deus deu um emprego ótimo para ele. Que Deus te abençoe cada vez mais. Deus é bom, amém?
Eu quero chamar ainda mais uma família aqui. Eu quero chamar o Arley e a Fernanda a virem aqui na plataforma, junto com as baixinhas deles, a Mona Lisa e a Serena. Olha só que legal. Quem se lembra da situação, do desafio que eles enfrentaram? Quem se lembra? Quem orou por eles aqui? Tudo bem? É um casal de advogados. Legal isso, né? Queridos aqui da igreja. Eu nem tinha assumido ainda formalmente aqui a igreja de Canoas. Pastor Christian ainda estava aqui no finalzinho de dezembro, foi, né? Quando me passaram a situação deles, que foi uma situação de extrema urgência, emergência. Eles tiraram o nosso sono de uma noite inteira, né? Eu fiquei uma noite inteira falando com o Arley e com o Teco no WhatsApp, né? Por causa da situação deles. Só Deus sabe o quanto eu chorei diante de Deus, dizendo: Senhor, só Tu podes fazer um milagre. Faz esse milagre, Senhor. E cada vez que eu olho para a Fernanda, eu respiro assim, ó. Cada vez que eu olho para a Fernanda, claro, a filhinha dela também, mas na situação toda que eles vão contar agora, o maior risco foi dela, né? E cada vez que eu olho para a Fernanda, eu respiro fundo e digo assim: Senhor, Tu é bom, muito obrigado. Ver ela assim hoje aqui, podendo dar esse testemunho. Eu estava contando os dias para poder chamar vocês aqui e vocês darem esse testemunho. Quem é que vai começar? O que aconteceu? Que dia nasceu a Serena? Bom, ela nasceu dia 27 de dezembro, mas no dia 26, à tarde, eu larguei a Mona Lisa na escola e eu não estava me sentindo muito bem. E, por recomendação médica, a gente foi para o hospital onde a minha médica atende, que é no Divina Providência. E chegando lá, eu comecei a fazer uns exames, porque eu já estava apresentando pressão alta há algum tempo. Mas estava controlada, eu estava medicada. Só que eu estava com muita dor nas costas, muita dor nas costas. Então, eu fui para o Divina e lá eu comecei a fazer exames. Eu fiz o exame de sangue, de urina e uma eco. Foi basicamente por causa de uma dor forte nas costas que tu estava sentindo. Isso, uma dor bem forte nas costas, assim. E eu não entendia por que daquela dor, porque me parecia uma dor muscular, assim, um desconforto, de estar dormindo mal já há um tempo. Quantas semanas tu estavas de gravidez? 29 semanas. E então eu fiz os exames, aparentemente todos os exames deram normais, o primeiro exame. E eu dizia para a médica: não, eu não estou bem, eu não me sinto bem, não me dá alta, eu não quero ir para casa. E quando refizeram, nesse meio tempo, já umas 5 da tarde, o médico que fez a eco pediu para refazer a eco, que ele queria fazer umas novas medições. Na Serena? Sim, na Serena. Na placenta, tudo. Então, quando eu fui fazer a nova eco, ele me disse: olha, tu está com início de pré-eclâmpsia, provavelmente vão te internar. Eu voltando para o centro obstétrico, o médico veio falar comigo, e ele disse: olha, tu está com início de pré-eclâmpsia, nós vamos te internar, nós vamos levar essa gravidez o máximo que a gente pode, provavelmente de 5 a 10 dias, porque tá bem avançado, assim. Já foi um choque para ti, né? Com 29 semanas, é 1 quilo praticamente, né? E da criança, né? E a médica já disse: de 5 a 10 dias, não vai passar disso, então. Isso, então eu ficaria mais para levar o que pudesse, e para que ela pudesse eu receber medicação a ponto dela começar a amadurecer o pulmão dela, que eles têm uma medicação para que a criança comece a amadurecer o pulmão, né? Então, o planejamento era esse. Só que quando eu voltei para o centro obstétrico, a médica disse: não, vamos repetir os exames de sangue e de urina. E foi quando, isso já era à noite, eu não tenho muito bem noção, porque eu passei o dia, a tarde toda lá. Mas, quando eu refiz os exames de sangue, aí veio a notícia que eu não estava só com a pressão alta, eu estava com uma síndrome de HELP, que é quando as plaquetas caem muito.
Então, o meu nível de plaquetas estava em 38 mil, sendo que o mínimo para uma pessoa normal é 150 mil. As plaquetas, ó, o mínimo 150 mil. Tem uma enfermeira aqui, onde é que ela tá? Tá ali, ó. É enfermeira mesmo, né? 38 mil é muito baixo, né? Uma pessoa não tem como sobreviver com 38 mil plaquetas no sangue. Praticamente o sangue virou água, se dá para dizer assim, né? Isso, começa com baixas plaquetas, tu começa a ter falência no rim, no fígado, tu começa, como não coagula mais, tu começa a ter hemorragia interna, porque começa a romper os órgãos por dentro. Mas graças a Deus eu não cheguei a ter nenhum caso, não chegou a romper assim, porque Deus estava no controle mesmo. Então, quando viram os exames, o médico chegou para mim e disse: olha, lembra que eu te disse que tinha 5, 10 dias para fazer a cesárea, nós vamos ter que fazer em, no máximo 2 horas, porque senão tu não vai sobreviver. Ou seja, aquilo que era para 5, 10 dias virou 2 horas. Ou seja, o médico disse, ó, se a gente não fizer em 2 horas, o teu parto, praticamente era 0 a chance dela sobreviver. É isso, né? A Serena também, né? Ela também não sobreviveria. Então, a medicação que eu teria que tomar para amadurecer o pulmão, que levaria 2 dias, geralmente, é o que eles dão a medicação, eu tive que fazer em 10 minutos toda a medicação. É uma medicação muito forte, é bem sofrido. E nisso eu fui transferida para o Mãe de Deus, porque não teria UTI neonatal para ela, que ela seria obrigada a ser internada no UTI devido a ser muito prematura, né? E nesse meio tempo eu fui internada no Mãe de Deus. Chegando no Mãe de Deus, eu operei, eu acho que eu levei 10 minutos entre chegar no Mãe de Deus e ir para o centro obstétrico, e fui operada. Eu fui entubada, eu tive que fazer anestesia geral, e não... Você viu transfusão? Recebi 6 bolsas de plaquetas de transfusão, e tanto que quando a gente estava indo para lá, a gente já estava sabendo que precisava de doadores, né? E a igreja toda se mobilizou, foram 23 doadores, foram bastante gente. E recebi 6 bolsas de plaquetas. E nesse meio tempo eu fiquei mais 2 dias na UTI e a minha filha ficou na UTI neonatal. E ela no total ficou 40 dias na UTI e eu 2 dias na UTI, depois mais 3 dias no quarto e depois eu tive alta. E nesse meio tempo, quando eu fui para o quarto, até a médica veio falar com a gente assim que ela estava surpresa da tamanha recuperação tão rápido que foi. Como é que é aquela história que tu falou para a médica que tu estava com dor, cansada, e te queixou para a médica? Como é que é essa história? O que ela te falou? Então, ela chegou para mim e perguntou, como é que tu está te sentindo? E daí eu disse, eu me sinto um pouco cansada. E ela começou a rir, assim, e ela disse, cansaço é o de menos, porque a gente não esperava que tu estivesse viva. Eu não estou acreditando que tu está viva aqui na minha frente. Porque... daí ela me disse que quando tu chegou aqui, a nossa equipe, ela estava preparada para salvar a Serena, porque a gente não tinha esperança nenhuma que tu fosse sobreviver, devido à baixa número de plaquetas, porque iam fazer a cesárea e eu não teria como coagular a ponto de não ter hemorragia e vir. Imagina, fazer uma cesárea com sangue fino daquele jeito, não tem como conter, né, a hemorragia. Seria realmente... ia sangrar até morrer, literalmente. Literalmente seria isso, no parto. Eu não teria como impedir a hemorragia diante da situação das plaquetas baixas. A hemorragia, pelo que a médica explicou, poderia ser em vários lugares, inclusive em alguns lugares que elas não identificassem, que era o grande risco. E também ela comentou que a chance de ter que tirar o útero ou algo assim era bem grande, né? E talvez conseguisse estancar, mas poderia acontecer de eles não identificar onde estaria a hemorragia e poderia ser num órgão interno e eles perder ela sem saber, sem conseguir na hora justificar e entender o porquê. Então foi bem... Então a médica falou para ti que quando tu chegou a prioridade era salvar a Serena, porque tinha muito mais probabilidade de sobreviver do que tu, e que ela nem acreditava que tu estava viva. Então tu reclamando de dor, de cansaço, era uma notícia boa para a médica.
Era uma notícia boa. E a minha recuperação foi tão rápida que, inclusive, o laboratório do Mãe de Deus entrou em contato no quarto ali para saber se eu estava ainda tomando plaquetas, porque minhas plaquetas voltaram à normalidade num ritmo muito rápido que eles não estavam esperando. Eles achavam que eu ainda estava tomando plaquetas. E só tomei na cirurgia. Isso. Em 2 dias você estava de alta. Depois que eu fui para o quarto, sim. 2 dias eu tive alta. Fiquei 2 dias na UTI e fazendo medicação, e depois 2 dias eu fui para casa. Como é que vem cá desse lado aqui? Como é que estava o teu coração? Como é que tu chegou com ela no hospital lá? Então, chegar no hospital, a gente chegou de tarde ainda, né? Naquele dia 26, era uma quarta. Caiu. E nós estava um tanto quanto preocupado com aquela dor ali dela, mas a princípio eu estava muito cedo, né? Há 29 semanas, tinha muito tempo pela frente ainda, né? E aí fizemos os primeiros exames, eles ouviram o coração do nenê, aquilo ali, então, que é o praxe, né? Já de vários exames, e estava tudo bem, né? No nenê, mas a dor na Fernanda não parava, e era uma dor inexplicável, assim, porque as médicas examinavam e só doía. E interessante que essa dor passou assim que foi diagnosticado a pré-eclâmpsia, um pouquinho antes ainda de ir lá pro Mãe de Deus, né? Porque o que aconteceu? Um pouquinho antes só. A médica examinou a Fernanda, fez os exames e tinha dado bom. Então a médica, olha, eu vou ter que te dar alta e eu vou te encaminhar para um clínico para ver a tua dor. Porque não é da nossa área, não tem a ver com a Serena, não tem a ver com o bebê, Que coisa, se fosse para casa, imagina? Se fosse para casa. E aí a Fernanda estava apavorada, que estava se sentindo mal, não queria alta, e daí foram refazer os exames. E a dor parece que estava mais intensa ainda, né? E aí quando veio o resultado dos exames, a dor passou, né? E foi essa dor que levou nós no hospital, porque a Fernanda poderia ter tido hemorragia nas mãos. E até hoje não sabe o que foi a dor. Não, simplesmente passou a dor, né, nas costas, né? Era só uma dor nas costas. Que levou ela para o hospital. Que coisa! Hã? Que coisa. E aí quando vocês chegaram no hospital, lá no Mãe de Deus? Um pouquinho antes até, nós estávamos ainda no Divina, quando a gente foi fazer os últimos exames, né? Isso já era, a Fernanda não lembrou o horário, era umas 9h30 da noite. E aí, como nós já estávamos ali desde as 2h30 da tarde, aí eu desci para tomar um café e a Fernanda ficou ali aguardando os exames, né? Quando eu estou retornando, assim, da cafeteria lá, a médica me pega, assim, no corredor, assim, um pouquinho antes de eu entrar nos quartos ali do Divina, assim, bem na entrada, né? E falou assim, ai, Arley, que bom que tu tá aqui, eu preciso falar contigo agora, e tem que ser sozinho. E eu, nossa, né, grelhei o olho, assim, né? Daí ela me colocou numa salinha ali de exames e falou, né, olha, eu preciso chegar os resultados dos exames da Fernanda, é muito grave o que ela tem, ela está com a pior síndrome que é de síndrome de HELP, que é da pré-eclâmpsia. A gente vai ter que internar ela agora, para tirar o bebê agora, para talvez ter alguma chance. E a médica, ela chorava ao me contar. Ela é a médica da obstetra da Mona Lisa também, né? Já conhece a Fernanda já há muitos anos. Então ela estava totalmente descontrolada, me contando aquilo ali e dizendo que eu tinha que ligar. Se a médica chorou, o que sobra para nós, né? O que sobrou para a Arley, né? Para a Fernanda, se a médica chorou, o que sobra, né? Aí daí ela falou, né, tu tem que ligar para os pais, ligar para os parentes, pedir para eles virem aqui, alguma coisa assim. E eu meio que em choque, né? Daí eu lembro que eu tentei mandar um áudio pro Thiago, né, e não consegui. Os pais virem se despedir. Era mais ou menos isso, assim, porque teria muito pouca chance de ela sobreviver. Inclusive ela explicou que a Serena, pelos exames, estava bem, provavelmente nasceria muito bem, mas com um longo tempo de internação, mas ainda assim, 29 semanas tinha muitas boas chances de sobreviver bem, mas a mãe era muito complicado, né? A chance de perder a mãe era enorme. E daí foi nisso que eu fui saindo, que eu fui entrando lá no quarto, foi quando o médico, assistente dela, que passou para a Fernanda sobre essas 2 horas. Que, tu tinha 5, 10 dias, agora a gente tem 2 horas. Porque a médica não conseguia falar com ela.
E aí ele até falou, a Dani está muito abalada, né, com teus exames, assim, ela não esperava isso, foi um susto muito grande, mas deixa eu te explicar. Daí ele explicou, nós vamos começar a fazer assim, 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 e vai dar tudo certo, né? Mas eu sabendo que não era aquilo ali, entendeu? Tipo assim, a realidade era muito diferente, né? E a Fernanda parecia bem, eu conversava com ela, ela tinha dor, aquela ainda, mas não tinha nenhum outro sintoma. Foi quando daí eu falei com o pastor, aí falei com vários amigos assim, e a igreja, mandei mensagem, tudo, começou a orar. E daí a gente correu atrás de uma ambulância até chegar no Mãe de Deus, né? Aí chegando no Mãe de Deus... Vocês chegaram, já tinha irmãos esperando lá, né? Já, estavam uns quantos irmãos ali, o Eliezer, o Teco, o Antônio, o pastor Christian e a Carolina também estavam ali já. Ficaram até, acho que 3 da manhã, se eu não me engano, não. Aquele dia, até depois da cirurgia, a Serena já tinha nascido, a Fernanda já tinha saído também da cirurgia, já já conversamos com a médica, inclusive, né? Aquele dia eu estava, como dizer, eu estava em choque nessa hora, né? Tanto que eu chamei, quando a médica veio falar comigo, e ela começou a falar, e eu não conseguia entender nada do que ela dizia. Daí eu estava bem na entrada do centro obstétrico, assim. Daí estava o Tiago, o Teco e o pastor Christian, né? Daí eu chamei eles, pode vir aqui. Daí eu expliquei para a médica, tu explica para eles porque eu não estou entendendo nada do que tu está me dizendo, assim. Eu ouvia e não ouvia o que ela dizia. Daí ele explicou para eles ali, junto comigo, né? Depois a gente conversando e ela explicando que, infelizmente, das chances, do risco de ter uma hemorragia de não ser identificada, ou As próximas horas seriam determinantes. Sim. Na questão da Fernanda, não estava fora de risco ainda. Não, ela estava dentro do risco completo, estava no olho do furacão, literalmente. Porque a partir daquele momento, iriam começar a fazer cirurgia com o risco de na cirurgia, tirar a Serena e complicar em função das hemorragias. E não conseguir conter, e tirar um órgão, alguma coisa assim. Foi bem... Coloca uma foto aqui, por favor. Olha só. Essa foto é de quando? Essa é agora de final de fevereiro, já tínhamos ido para casa. Algumas semanas atrás. Qual foi o peso que nasceu a Serena? 1,3 kg. E ela reduziu ainda, logo que nasceu, para 1,150 kg. 39 centímetros ou 36? 39 centímetros. 40 dias na UTI. Tem uma foto dela aí? Tem, a gente colocou. Ó. Essa é a foto de quando ela nasceu. Do dia que ela nasceu. Isso, no momento que ela nasceu. Quem é aquela ali? Quem é aquela ali? Aqui ela. É Serena, né? Tira o bico. Aí foi quando ela nasceu. Bem pequenininha. Né? Tem outra foto aí? Tá aqui a Serena. Bem serena, né? A mãe está protegendo da luz. Tá aqui. Linda, perfeita, saudável, sem nenhuma sequela. Sem nenhuma sequela. Ela passou os 40 dias na UTI para ganhar o peso e o tempo necessário para ter alta, né, exigido. E ela não teve nenhum tipo de complicação, não teve nada. O quadro dela todos os dias melhorava. Sempre... A gente não teve nenhuma surpresa, ela não ficou doente, nada. Ela só ganhou peso e tempo de UTI mesmo para poder vir para casa. Como é que vocês se sentem hoje? Depois desse furacão aí, hein? Tu sabe que foi um momento muito difícil, esses 40 dias, porque a gente tinha uma filha em casa, e foi no período de férias ainda, foi 27 de dezembro, quando nasceu. Então a Mona Lisa estava de férias da creche, então era diferente para ela, né? Ela estava em casa, e a Fernanda estava o dia todo praticamente no hospital, a gente revezava, né? A gente mora em Canoas, então nós íamos e voltávamos. É uma maratona, né? 2 vezes no Hospital Mãe de Deus, que é depois do Praia de Belas, lá, né? Então a Fernanda vinha para almoçar com a Mona Lisa, aí voltava de tarde, aí de noite eu ia para buscar elas lá com a Mona Lisa, né, normalmente, para a gente poder ter mais tempo junto. Mas foi difícil para a Mona Lisa, foi difícil para a Fernanda, principalmente, em função de tinha que sair do hospital deixando uma filha lá e sair de casa deixando uma filha em casa. Então
foi... Acho que a Fernanda pode até explicar melhor essa parte. Complicado, né? Eu saí de casa chorando porque eu deixava a Mona Lisa e saí do hospital chorando porque deixava a Serena. Então, o que é difícil foi que toda mãe que ganha um nenê quer levar para casa, né? E eu demorei 40 dias. Na verdade, eu ainda demorei 3 dias para ver minha filha depois que ela nasceu. E eu só fui ver ela mesmo 3 dias porque eu pedi muito pro enfermeiro, eu estava no UTI, para ele me levar. Daí ele teve que me levar de cadeira de rodas, que eu não podia andar. Então, demorou bastante tempo, assim, pra gente poder ter ela em casa. Então, isso foi bem sacrificante. E, além da cesárea, de estar com cesárea, foi bem sofrido, né? Eu não tive um tempo de recuperação. Eu fazia esse sacrifício pelas duas, assim. Voltei a dirigir com 10 dias de cesárea. Então, eu ia a Porto Alegre de manhã, eu saía de casa antes das 7. Ficava com ela um pouquinho, voltava para meio-dia, 11 horas estar em casa, ficava com a Mona Lisa, depois eu voltava de novo para Porto Alegre. Então, foi bem sacrificante, mas... E hoje? Como é que vocês se sentem hoje? Estamos em paz. Em casa, saber que a gente está com a nossa família, com as duas juntas, assim, não tem preço de estar todo mundo junto em casa e estar bem, né? Muito feliz, principalmente estar com toda a família em casa, as gurias, tudo, né? E saber que estão todas bem, né? A Serena... As 3 bem. Principalmente. A Serena até esses dias teve um pouquinho de gripe, né? Acho que foi um resfriadinho, mas já está bem melhor também. Então a gente tem se resguardado muito mais em casa. Os irmãos devem ter observado, a gente está meio sumido da igreja. Então a gente vem, eventualmente, né? Vemos na ceia, praticamente. Mas a gente... Só um período, né? Logo volta. A gente quer colocar a Mona Lisa direto na escolinha também, para começar desde cedo as duas nos caminhos do Senhor, né? Estão felizes? Muito felizes. Muito, e a gente não pode deixar de agradecer toda a igreja que orou pela gente, né? Então, não só os irmãos do Encontro de Fé, né? Não posso deixar de falar que foi a Igreja de Cristo mesmo que orou por nós. E os irmãos que doaram sangue, foram 23 irmãos no total que doaram sangue. Eu não saberia nem dizer o nome de todos aqui. E todos os irmãos que oraram e se puderam ajudar, e que nos ajudaram nesse período também. Então, a gente não tem outra palavra a não ser agradecer. Não teria como fazer, não tem o que recompense o que fizeram por nós. Que forte. A gente sabe todo o trabalho do hospital, dos médicos, com excelência. Vocês estiveram num dos melhores hospitais do Brasil. Mas eu não tenho dúvida, se não tivesse a igreja orando por trás, ela não estaria aqui hoje. Eu não tenho dúvida que tu é um milagre, Fernanda. Hã? Nós também não temos dúvida nenhuma. A Serena também é um milagre. Nós estamos diante de 2 milagres aqui. Eu lembro de conversar com o pastor Christian depois, né, de passar isso um pouco, né, e ele comentou que naquele dia, naquela madrugada que eles estavam orando, junto com meus pais, meus sogros, os irmãos aqui da igreja lá, ele disse que eles sentiam uma opressão de morte. Ele comentou assim que ficou bem, como diz, estava apreensivo, né? Porque ele sentia muito forte uma opressão de morte, tanto que ele depois outros amigos comentaram que o pastor Christian na época ligava de madrugada para um, ligava para outro e mandava orar. Olha, não para de orar, e mandava ligar para o outro e mandava orar. E eu lembro que o senhor me ligava também naquela madrugada e estava muito apreensivo. Então a gente sentiu, como diz, a mão de Cristo e a oração da igreja, o amor da igreja ali, muito forte. Vai ser inesquecível, na verdade, né? Um milagre para contar para toda a vida mesmo, né? Olha essa foto aqui, né? Deus é perfeito. Vamos dar um forte aplauso para Cristo. Glória a Deus. E tem mais testemunhos pela frente. A Sofia está em casa, né? Dando trabalho. Trabalho bom. Queridos,
Eu não tenho dúvida que testemunhos como esses que nós ouvimos hoje aqui, eles são uma pregação. Eu não tenho o que acrescentar. Vocês ouviram o que é o amor de Deus, o que é o Evangelho. Um Deus que socorre, um Deus presente, um Deus que faz. E Ele quer fazer na tua vida nessa noite também. Nada é impossível para Deus. Nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Tem uma canção que diz que tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra dele Ele vai cumprir. E eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nessa noite e junto nós cantarmos esse refrão, agradecendo a Deus. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu quero chamar os pastores aqui na plataforma comigo. E junto com eles eu quero abençoar a tua vida. Junto com eles eu quero convidar todas aquelas pessoas que enfrentam algum tipo de desafio hoje, que estão sofrendo por uma situação, a virem aqui à frente agora. Você que tem uma luta, um desafio financeiro, um desemprego, familiar que não é convertido, desafio no casamento, com os filhos, desafio de saúde. Você que tem uma luta, um desafio, seja qual for a área, depressão, vícios na família, vem aqui à frente, pode encostar aqui na plataforma. Vem aqui à frente, enquanto nós cantamos mais uma vez que o nosso Deus é um Deus de promessas, o nosso Deus é um Deus de aliança. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Vem crendo, vem crendo. O mesmo Deus que abençoou esses irmãos está aqui para te abençoar. Vem aqui à frente, vem, 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 vem. Passar, tudo pode mudar, vem aqui à frente. Mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, tudo é possível para quem crê. Deus de promessas, aleluia. Deus que não é homem, tudo é possível para quem crê. Pode passar, tudo pode mudar. Creia nessa noite. Sua palavra vai se cumprir. Creia nessa noite. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Diga, minha esperança está em ti, Jesus. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
noite. Deus está fazendo um milagre na tua vida. Deus está te tocando nessa noite. Deus está te tocando, creia. Pode passar, tudo pode mudar. Aleluia. Mas tua palavra vai se cumprir. Nada está perdido. Para quem crê, nada está perdido. Nunca é o fim. Para quem tem fé, coloque diante de Deus aquilo que te aflige nessa noite. Deus se importa contigo, minha amiga. Deus se importa contigo, meu amigo. Apenas creia. Apenas creia que assim como Ele fez lá nos tempos do Antigo Testamento, o Deus que está aqui nessa noite foi o Deus que abriu o mar. Foi o Deus que fez brotar água da rocha. Foi o Deus que estava com Davi quando ele derrotou Golias. Foi o Deus que estava com Daniel quando ele saiu da cova dos leões ileso. Foi o Deus que estava com Jesus quando ele andou nessa terra fazendo milagres. Foi o Deus que estava com Pedro quando ele foi usado por Deus para levantar aquele paralítico na porta do templo. Foi o Deus que estava com Paulo quando ele ressuscitou aquele garoto que caiu de um lugar alto. Foi o Deus, Ele é o Deus que abençoou a Márcia, que não tem mais tumor, que abençoou o Alex e a Joyce, que não tem mais o desafio do desemprego. O mesmo Deus que abençoou o Arley, a Fernanda e as filhinhas deles, é o mesmo Deus que quer te abençoar. É o mesmo Deus que quer fazer um milagre na tua vida, quer restaurar tua vida. Levante bem alto as tuas mãos nessa noite. Nós queremos te abençoar nessa noite. Pai, nós oramos por essas pessoas que aqui estão. Tu conheces a luta, Senhor. Tu conheces a dor. Tu conheces as lágrimas. Tu conheces, Senhor, o sofrimento. Tu sabes, Senhor. Tu tens, Senhor, nessa noite a solução. Tu tens o milagre, Tu tens o poder, Pai. Nessa noite nós te abençoamos. Nessa noite nós ministramos o poder de Deus sobre a tua vida, a presença do Espírito Santo te curando, te restaurando, te dando uma nova vida, te perdoando, te libertando, restaurando a tua casa, restaurando a tua saúde, restaurando as tuas finanças, restaurando o teu coração, em nome de Jesus. No nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz contra toda força maligna, contra toda a oposição de trevas, tudo aquilo que o diabo tem feito para ir contra a tua vida, para atrapalhar tua vida e te machucar. Agora, diabo, em nome de Jesus, solta as vidas, fora! Espírito de morte, depressão, pensamentos de morte, fora. Tristeza, rancor, ódio, fora. Obra de ocultismo, nós quebramos isso agora, anulamos isso agora. Ser livre agora, ser livre da depressão, ser livre do desânimo, ser livre nessa noite, em nome de Jesus. Nós te abençoamos nessa noite, na tua saúde. Ministramos, Pai, a tua cura. Toca o físico agora. Enfermidade, retira-te. Enfermidade, retira-te. Enfermidade, sai, desaparece, vai embora, doença, em nome de Jesus. Toca, Deus. Nós abençoamos tua família, Pai. Restaura essa casa, esse lar. Salva, Senhor, dentro dessa casa aquele que ainda não te conhece. Dá um novo coração. Dá um novo coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Nós abençoamos o teu povo que aqui está. Deus, renova na tua vida a fé, a alegria. Deus, te dá um ânimo novo nessa noite, uma esperança nova, um fôlego novo. Levante as tuas mãos, Senhor, ao Senhor, e diga: eu creio, Senhor. Eu creio nas tuas promessas. Creio que tu não ama para mentir. Creio que a tua palavra vai se cumprir. Deus que não é Levante as tuas mãos e diga isso nessa noite. mentir. Em nome de Jesus. Tudo pode passar, tudo pode mudar.
tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai mudar a tua história. Não vai acabar assim como tá. Não vai acabar assim. Amém? Nós te abençoamos nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos dar um forte aplauso ao nosso Deus. Aleluia.